Tô de volta com mais um vídeo pra vocês e eu vou responder outra tag que eu também vi lá no canal da Lia Camargo, do Just Lia, que chama Como Você Era nos Tempos da Escola. Vamos começar a pergunta número 1. Quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Bom, eu estudei basicamente em 3 escolas. Uma eu fiz maternal, jardim, a outra eu fiz o ensino fundamental e a última eu fiz o ensino médio. As 2 primeiras escolas eram escolas bem pequenas, bem familiares e tal. A última escola já era uma escola bem maior. Eu toda a vida fui muito tímida, fui muito na minha. Minha mãe falava que nem gostava de ir em reunião de escola, porque eu chegava lá, ninguém sabia quem eu era, porque eu era muito caladinha, muito quietinha e as notas eram ok, assim, eu não tirava só 10, eu não era a melhor aluna da sala, mas eu não era a pior aluna, então professor nenhum não me conhecia. Passava despercebida. Sabia mais pelas minhas notas e tal, assim, eu estudava, mas nem tanto, assim, eu era daquela que estudava um dia antes das provas, que muitas vezes copiava a tarefa das coleguinhas. Pergunta número 2, qual era a sua tribo? Eu brinco que eu era da tribo dos losers. É porque, assim, eu sempre achei que eu era da turma dos mais bobos. Tanto na escola, como até depois na faculdade, sabe? Eu era, meus amigos, a minha tribo eram aquelas pessoas que eram quietinhas e que também passavam desapercebidas. Pergunta número 3. No recreio, onde era mais fácil te encontrar? Já falando do ensino médio, onde eu estudava numa escola maior, tinha uma escada, tipo, muito grande. Então a gente ficava ou sentado na escada, e a gente ficava ali, olhando os meninos e tal. Tinha uns meninos, tipo, eu não lembro que série a gente fazia, mas ele era tipo do 2º ano, 3º ano do ensino médio. A gente era apaixonada nos meninos, só que aquela paixão platônica. Então a gente ficava sentada na escada, olhando pros meninos. Ou tinha uma quadra e a gente ficava andando em volta da quadra, feito idiotas. Pra quê? Não sei. Mas eu acho que era uma forma de ver todo mundo, sabe? Se você tava andando em volta da quadra, outras pessoas também estavam andando e acabava que você via os outros grupinhos que estavam espalhados ali pelo pátio na hora do recreio. Pergunta número 4. Já namorou ou ficou com alguém da escola? Foi dentro ou fora da escola? Eu nunca fiquei com ninguém dentro da escola. Ou ninguém da escola. Eu lembro, acho que já no 3º, no 2º ano, eu era apaixonada num menino, assim, mas ele morava perto da minha casa, então ele vinha muito na minha casa. Ele vinha muito na minha casa, assim, na escola a gente nem, acho que, não sei se a gente nem, não lembro, não sei se a gente conversava na época da escola, assim. Gente, não lembro, porque isso faz, tipo, anos-luz atrás. Mas eu lembro, assim, que igual eu falei, eu era muito tímida, então era paixõezinhas platônicas, assim. Pergunta número 5. Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou a aula? Gente, eu sou a pessoa mais chata da face da terra. Eu sou muito certa com essas coisas de regra. Eu sou muito certinha, sabe? Assim, então, eu sempre tive muito medo de fazer alguma coisa contra as regras, alguma coisa que era proibida. Pra completar ou pra piorar, eu estudava em colégio de padre, no ensino médio. Eu fiz da 5ª, eu não sei nem hoje, mudou, mas da 5ª série do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Eu estudei no colégio de padre. Então eu tinha muito medo de levar bronca, nossa, nunca aceitava isso. E cabular aula, eu também era muito caxias, não era de faltar aula, assim. Se eu faltava, era com consentimento da minha mãe e do meu pai, tipo, sei lá, não tava me sentindo bem ou alguma coisa assim, aí eu matava a aula, mas ficava em casa, assim, eu não matava a aula pra, igual teve numa época, todo mundo matava aula, todo mundo não, gente, muita gente matava a aula pra ir pra pecuária, tipo, nunca fiz isso. Pergunta número 6, se lembra de alguma modinha que você seguiu? Cara, eu era a Maria, vai com as outras. Eu sempre gostei de uma modinha, né, até hoje eu amo uma modinha. Mas, assim, tinha muitas. Teve uma época, assim, já ainda mais criança, assim, que todo mundo colocava todos os lápis de cor em cima da carteira, estojo, com borracha. Eu acho que nem sobrava tempo pra gente pôr um livro. Não sobrava tempo, não sobrava nem espaço pra gente colocar o livro, o caderno em cima da mesa, de tanta coisa que a gente punha. Então eu lembro que tinha a moda umas coisas do Paraguai, tinha uns estojinhos. Tinha uma lapiseira que tinha as pontinhas, eu acho que a Lia até falou dessa também, que a gente trocava as pontinhas, ia pondo na bundinha, sabe, quando a pontinha ia acabando. Tinha um estojinho que eu lembro direitinho, ele era comprido assim, meio retangular, a capa era até meio fofinha, assim, sempre era um desenho. Então você apertava um botão, ele abria, aí tinha uma outra parte de baixo, eu não lembro se vinha, acho que vinha apontador, tinha umas coisas assim, tinha umas modas assim, tinha uma época que era moda pintar no caderno, então a gente fazia altos desenhos no caderno pra enfeitar mesmo, colava figurinha. E de moda tinha a época dos moletons da hard rock,
ou do Planet Hollywood, que todo mundo tinha esses benditos moletons, e a gente ficava de moletom nesse calor infernal. Lembro que teve uma época que começou a moda das unhas coloridas, eu lembro que eu já pintei de azul, verde, nem faço isso, mas não gosto. Assim, tinha as marcas que eram super na moda, como o Pacalola, e tinha todas as coisas do Piu Piu, do Frajola, e todo mundo usava. Teve essa... eu não lembro, assim, as épocas específicas, são coisas que estão vindo na minha cabeça. Então tinha algumas modas, assim, tinha as modas dos brincos que colava. Era tipo um adesivo, a gente colava, gente, pode acreditar. Sou muito velha. Então, tinha essas coisas, era muita modinha. Eu acho que todo ano aparecia uma modinha diferente e todo mundo queria seguir, né? Pergunta número 7. Qual foi o melhor e o pior dia? Eu não tenho isso muito na minha cabeça, assim, mas a coisa que me deixou mais feliz, assim, quando eu fazia isso, quando eu estudava, quando eu tava na escola, mas isso já velha, que foi no terceiro ano, foi quando eu fui fazer o intercâmbio pra Espanha. Eu tava no terceiro ano, e quando minha avó falou que ia me dar a viagem, pra mim foi o dia mais feliz. E pra mim, valeu todos esses anos estudando. Todos. E o pior dia... Eu não sei, assim, pra mim eu não gostava muito da escola porque eu era muito loser, né? Mas pra mim teve um dia que eu lembro hoje que foi bem ruim, porque teve essa moda também, que a gente fazia as camisetas. Todo ano, não sei se ainda tem isso, a gente fazia camiseta, alguém fazia um desenho, ou sei lá o quê, e atrás tinha o nome de todos os alunos daquela série, né? Daquela sala. E aí eu lembro, eu já contei outro vídeo, que eu já fiz cirurgia plástica, eu já fiz mamoplastia, então tinha uns peitos desse tamanho. E aí teve um ano, que eu não lembro qual foi, com certeza foi antes dos meus 15, então deve ter sido no meu ensino fundamental ainda isso. Tinha os apelidos, tinha o nome de cada um e o apelido, e o meu apelido era Mamonas Assassinas, era aquela época do Mamonas Assassinas, estava no auge. Eu fiquei muito derrotada, assim, eu fiquei muito mal mesmo. Aí, acho que uns 2 anos depois eu resolvi fazer a plástica. Mas eu lembro que esse dia eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito chateada, porque eu não gostei desse apelido, nem sei quem criou. Acho que ele não vai ver meu vídeo, ela, mas eu fiquei chateada. Pergunta número 8. Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento de protesto? Não, porque eu já falei, eu sou chata, eu sou muito certinha, eu gosto das coisas muito certas, eu tento seguir as regras, então nunca participei, nunca briguei, não sou de brigar até hoje, nunca fui, e nunca também participei de nada, de nenhum movimento, essas coisas. Pergunta número 9. A sua escola tinha alguma lenda, tipo loira do banheiro? Você tinha algum medo na escola? Gente, que eu saiba, não tinha nenhuma lenda, se tinha, ninguém me contou. Graças a Deus. Mas a gente tinha alguns medos. O diretor da escola era um padre. Eu acho que ele era espanhol. Ele era muito bravo. Ele tinha fama de bravo, porque ele não era bravo, não. Mas ele tinha a fama de ser muito bravo. Então a gente morria de medo dele. Aí eu tinha medo de uma professora de literatura. Isso vale como medo, né? Gente, uma professora de literatura... Esqueci o nome dela, acho que era Miriam. Todo mundo se borrava de medo dela. Mas essa aula era muito punk, assim. Acho que todo mundo se borrava de medo dessa professora, porque ela era muito carrasca. Mas eram os medos que a gente tinha, de alguns professores específicos, assim, e tal. Não dessas de medo de uma coisa de terror, assim, de lenda, de... Enfim, não. Pergunta número 10. Sofreu ou causou bullying em alguém? Então, agora eu falei, eu já contei a história, né? Eu nunca fiz bullying. Assim, rola da gente dar aquelas comentadas, uma brincar, assim, entre a gente, mas nada de mandar bilhete ou falar na cara da pessoa, nada assim. Mas, assim, esse bullying que eu tô me referindo, eu já contei que foi o da camiseta, tá? Das Mamonas Assassinas. Mas não era uma coisa também, assim, que eu sabia. Ninguém nunca tinha comentado nada comigo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar nada. Foi só essa vez a camiseta que passava a lista, né, com o nome de todo mundo, o apelido. Quando eu vi meu apelido eu fiquei meio em choque. Porque você sabe, né, gente, que é grande, mas, né, como diz, eu tenho espelho em casa. Mas eu lembro que eu fiquei chateada, mas foi só esse ano também. Eu não sei se já no outro ano que eu fiz a plástica, eu demorei 2 anos, enfim, pra fazer. Mas foi assim, nada muito pesado, não. Pergunta número 11. Como era a sua performance em apresentações da escola? Curtia? Gente, se a pessoa é tímida, vocês acham que eu gostava de apresentar trabalho? Nunca na vida, até hoje eu não gosto, não falo em público nem me pagando. Eu morria de vergonha, assim, eu não lembro como era, porque, igual, por exemplo, na faculdade eu também não gostava, mas eu tenho amiga que falava assim, nossa, mas você falava tão bem, eu jurava que você não tinha problema em falar em público. Mas não, nunca gostei, eu não sei se eu conseguia disfarçar, mas eu ficava num nervoso, numa ansiedade, e eu sou meio assim, quando eu tenho que falar pra muita gente, assim, né, não é só em público, né,
eu meio que ligo o piloto automático, então eu começo a falar e depois eu nem lembro o que eu falei. Então a gente dá umas travadas, né, dá umas gaguejadas, dá umas esquecidas, mas nunca gostei. Pra mim, o terror era ter que apresentar trabalho, levantar a mão pra responder alguma pergunta, ou o professor me chamar pra responder qualquer coisa, pra mim era a morte. Pergunta número 12. Do que você mais lembra desse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembranças? Então, o que eu mais lembro era do recreio, que eu lembro muito da gente ficar sentada ou andando em volta da quadra, igual ratinho de laboratório. Eu lembro muito das festas, assim, já maior, mais no ensino médio. Tinha festa junina, tinha umas outras coisas, tinha uma apresentação de teatro, assim, eu não lembro se era semana cultural, era alguma coisa assim. E eu lembro muito dessa parte, porque era onde a gente ficava mais próximo de verdade dos amigos, assim, onde a gente tinha contato, a gente podia dançar, que a gente podia conversar, que a gente podia paquerar. Eu lembrei de uma bem ruim agora, que era a Feira de Ciências, que era o terror. Todo ano era um terror, porque eu nunca gostei de Feira de Ciências. Eu nunca gostei de ciências, eu nunca fui boa, meus projetos sempre eram uma porcaria. Pergunta número 13. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Teve a Miriam, que eu tinha medo dela. Acho que é Miriam mesmo o nome dela. E, gente, não. Tinha a Selma, que era uma professora de história muito legal. Eu gostava muito de história. Eu cheguei até a cogitar a fazer faculdade de história, porque eu amava as aulas dela. Ela meio que mexia um pouco com teatro também, sabe? Então ela era muito loucona, assim, as aulas de história eram muito legais. Tinha alguns professores que eram engraçados, mas assim, tipo, que falavam assim, nossa, eu amava esse professor, eu era apegado nesse professor, ou em algum funcionário, assim, sinceramente... Acho que isso prova que realmente eu não gostava da escola. Acho que respondendo essa tag, caiu a minha ficha. Eu tive a certeza que realmente eu não gostava da escola. Pergunta 14 e última. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria pra você mesma naquela época? O que eu diria pra mim mesma é o que eu diria pra mim hoje ainda, mas que não entra na minha cabeça. Relaxa, fia. Relaxa. Vai dar tudo certo. Você vai sair sã e salva da escola. É isso, minha filha, é isso. A gente vai crescer, aquilo tudo vai passar. Pode ter certeza disso. E algumas coisas vão ficar, outras, graças a Deus, não. Mas é isso. Gente, falei demais, como sempre. Essas últimas tags que eu tenho respondido, eu tenho falado demais. Nossa, eu não dou conta de falar pouco. Então, se você gostou, não esquece de dar um joinha. Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.